Olá, querido Crismando! Vamos a mais uma pequena catequese. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o estudo bíblico. E como vocês sabem, a catequese de Crisma, eu sempre digo isso para vocês, ela não tem uma finalidade em si mesma. Não é algo que nós devemos fazer por fazer. A finalidade da catequese e também dos sacramentos é uma só, que nós possamos crescer no conhecimento e no amor a Deus. E a Sagrada Escritura nos ajuda muito nisso. Por isso nós precisamos ler mais, conhecer mais, e meditar e principalmente viver mais a Palavra de Deus. Por essa razão eu decidi que o estudo bíblico deve ser uma das colunas da catequese do Crisma. Então, as coisas que eu vou falar aqui, elas não são uma mera sugestão, mas é algo que vocês devem se esforçar para colocar em prática no dia a dia de vocês. Existem várias formas de fazer o estudo bíblico, e aqui eu escolhi para que a gente possa trilhar esse caminho rumo à intimidade com Cristo, é justamente a Bíblia no meu dia a dia, que foi um método de estudo bíblico desenvolvido pelo Monsenhor Jonas Abib, que é o fundador da comunidade Canção Nova. Esse método esteve ali bem no início da comunidade, né? E o Monsenhor ele testemunha a mudança que ele foi capaz de produzir na vida de tantas pessoas que se arriscaram, né? Que tomaram a decisão de colocá-lo em prática no seu dia a dia. Logo no início do livro, o Monsenhor ele nos apresenta algumas regras de ouro para que nós possamos ler a Sagrada Escritura. A primeira delas é: leia a Bíblia todo dia. Queridos, todo dia é todo dia. Isso significa que é quando você estiver com vontade, quando você estiver sem vontade. É como um alimento. Da mesma forma que nós precisamos nos alimentar todos os dias para nós termos um corpo saudável, o nosso espírito também precisa ser alimentado diariamente. A segunda regra que o Monsenhor nos apresenta é: tem uma hora marcada para a leitura. Marca no relógio mesmo. Olha, a tal hora eu vou me encontrar com Cristo. Então você vai ver qual é a melhor hora para você. Tem gente que prefere logo pela manhã, tem gente que não se adapta bem com esse horário e prefere à noite, outras pessoas escolhem à tarde. Então você vai escolher o horário que é melhor para você. Agora lembrando, não é para dar o bagaço para Deus, né? Tipo assim, eu vou assistir, vou maratonar as minhas séries e depois, quando eu terminar, aí eu vejo se dá para fazer o estudo bíblico. Não é isso. A gente escolhe para Deus aquilo que é melhor, não o que sobra, o resto do resto. Entendem? Regra número 3. Marque a duração do tempo. Isso é muito importante porque às vezes você vai estar animado e você vai querer ler muito, e vai ter dias que você não vai estar animado e você não vai querer permanecer tanto tempo ali. E ter essa métrica é muito bom, até para que a gente possa sustentar a nossa constância no estudo bíblico, né? E o Monsenhor ele sugere que a gente faça isso de 30 a 40 minutos. Então eu sugiro que vocês façam aí ao menos 30 minutos de estudo bíblico todos os dias. Quarta regra: escolha um bom lugar. Ou seja, você vai escolher um lugar que facilite a sua concentração, a sua oração. Mas tanto o lugar como o horário para fazer a leitura não são elementos essenciais, são coisas secundárias. O que é essencial, de fato, é que você faça a sua leitura bíblica diariamente e faça o seu diário espiritual, que eu vou explicar daqui a pouco. Regra número 5. Leia com a caneta ou lápis na mão. É importante que você faça uma leitura ativa. Então, que você vá sublinhando as partes importantes que chamaram a sua atenção, que tocaram você de maneira especial. Então, não tenha medo de riscar a sua Bíblia. Ela está ali para ser usada por você. Não é algo que esteja lá para estar de enfeite. Não é uma falta de respeito que você risque a sua Bíblia, que você faça anotações nela, de modo algum. E, por fim, faça tudo em um ambiente de oração. Quando nós abrimos, quando nós lemos a Escritura, nós não
lemos como se fosse qualquer livro. Nós sabemos que a Sagrada Escritura é um livro inspirado por Deus, né? Lá estão contidas as palavras de Deus. Então nós não vamos fazer um mero estudo. Na Sagrada Escritura nós vamos fazer um encontro com Cristo. Eu lembro que eu disse isso em algumas catequeses anteriores, que a palavra de Deus é o próprio Cristo, né? Só que na Sagrada Escritura, toda a Sagrada Escritura, na verdade, fala de Cristo. Então, quando nós vamos lê-la, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Nós vamos ouvir o que Ele tem para nos falar, né? Eu acho que é São Francisco de Assis, que dizia que ler as Escrituras é pedir conselho a Cristo. Então, é importante que nós tenhamos esse ambiente de oração. E como é que nós vamos fazer esse diário espiritual? A primeira coisa que vocês vão precisar é ter um caderno. Um caderno, um fichário, algo assim. Você vai reservar uma folha nova para cada dia. E no alto de cada página você vai colocar a parte que você está lendo, né? Se você está lendo o capítulo 1 de São João, você vai colocar o capítulo 1 de São João. E a data que você está fazendo aquele estudo bíblico. E você vai observar alguns itens. O primeiro deles são as promessas de Deus. O que são essas promessas de Deus? Veja. Deus, no seu amor de Pai, né, ele não necessitava de fazer qualquer promessa para nós. Mas no seu amor, ele resolveu nos fazer promessas. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus fiel, que ele cumpre as suas palavras. Por isso, é importante que nós conheçamos quais são essas promessas que Deus nos fez, que nós gravemos elas nos nossos corações e que nós não tenhamos medo, né, de nos arriscar nessas promessas. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. E vocês estão vendo na tela, né, vários exemplos de promessas de Deus que estão espalhadas na Sagrada Escritura. Quando você for pegar o capítulo do dia, nem sempre você vai encontrar uma promessa, mas elas são tão abundantes na Bíblia que é muito provável que você encontre. Então você encontrou uma promessa, então você vai anotar aquela promessa no seu diário espiritual. O segundo ponto são as ordens de Deus para obedecer. Então Deus, ele também nos dá mandamentos, que são prescrições, como nós vamos dirigir a nossa vida. Ou seja, como um pai, Deus vai nos indicando qual caminho nós devemos seguir. Por isso, às vezes, ele nos diz para nós fazermos algo, ou nos proíbe de fazer determinada coisa. E ele faz tudo isso porque nos ama, porque quer o nosso bem. Eles estão vendo outros exemplos de ordens de Deus que estão espalhadas pela Escritura. Sempre que você ver uma ordem, você vai anotar. O próximo ponto são os princípios eternos. O que é um princípio eterno? Veja, todo o universo ele é regido por leis. Leis são princípios imutáveis, que determinam o modo de ser de cada coisa. E assim como as coisas no nosso mundo têm leis imutáveis, o reino dos céus ele também tem essas leis que regem o seu funcionamento. Ou seja, no reino de Deus, as coisas funcionam de determinada forma. E aí a gente tem os exemplos, né? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Ou seja, no reino de Deus, aquele que perdoa será perdoado. Isso é uma lei eterna, é um princípio. No reino de Deus, as coisas funcionam dessa forma. Vocês podem pausar, né? Para ver os exemplos. Porque eu estou passando direto para não ficar muito longo. A outra coisa que você vai observar no seu diário espiritual é a mensagem que Deus tem para você naquele dia, né? Isso é algo bastante pessoal. O que Deus tem a lhe dizer a partir da mensagem bíblica lida, da passagem bíblica lida? Você vai anotar diariamente o que foi que o Senhor falou a você naquele dia. Por fim, você vai ver como você pode aplicar isso na sua vida. Ou seja, você deve pedir a Deus que Ele lhe dê a graça para perceber
como você vai viver concretamente aquilo que ele mesmo inspirou e te ensinou através da leitura da Sagrada Escritura. Aí você pode se perguntar assim, mas Cíntia, para que um diário escrito, né? Será que tem necessidade realmente de eu escrever? Sim, amados, tem necessidade. Por quê? Porque escrevendo esse diário, você vai ter uma forma de registrar aquilo que Deus revela a cada dia. Muitas vezes a gente tem uma memória tão fugaz e a gente se perde, né? Naquelas coisas que o Senhor vai nos ensinando a cada dia. Quando a gente escreve, isso já é uma maneira da gente fixar. Isso cria também em nós uma atitude de expectativa, né? Está sempre nos colocando diante da presença do Senhor e registrando aquilo que Ele nos fala. Isso nos ajuda também a verificar a nossa própria fidelidade, porque diante daquilo que o Senhor me propõe, eu dou uma resposta, né? Eu dou uma resposta, eu sou fiel ou infiel àquilo que o Senhor me propõe. Isso também nos ajuda a fazer uma revisão semanal ou mensal, ou seja, ao longo do tempo eu posso voltar nesse diário e ver se daquilo que o Senhor me ensinou eu estou conseguindo colocar em prática, se eu não estou conseguindo colocar, se eu preciso melhorar em algum ponto. Isso nos ajuda a avaliar o nosso progresso, se nós estamos progredindo no amor a Deus, se nós estamos progredindo no conhecimento do Senhor, na prática das virtudes. Por isso é bastante importante que a gente escreva. Ou seja, recapitulando, nós temos que colocar no nosso diário espiritual, né? As promessas de Deus, as ordens de Deus, o princípio eterno, os princípios eternos, a mensagem que Deus tem para mim hoje e como eu posso aplicar isso na minha vida. Então, mãos à obra, né? Assuma diante do Senhor esse compromisso. Muitas vezes você pode falar, mas Cíntia, você está passando um negócio para eu gastar 30 minutos todo dia. Eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Meu dia está corrido. Eu tô tendo uma online, que não sei o que, não sei o que. Eu sei, amada. Mas veja o que são 30 minutos dados ao Senhor. Quanto tempo você passa todos os dias só rolando feed no Instagram? Quanto tempo você passa nas redes sociais? Ou fazendo coisas que não são importantes, que não vão te acrescentar em nada? Nós temos que ter consciência que não se perde tempo com o Senhor. De modo algum. Eu queria fazer um desafio para vocês com base nisso, né? O desafio é assim: sem devocional, sem rede social. Ou seja, se você não faz seu devocional, se você não senta para ler a Escritura, para conversar com o Senhor, fazer o seu diário espiritual, sem rede social. Se você não tem tempo para isso, você também não tem tempo para essas outras coisas que são supérfluas. Então, feito o desafio, você me conta se vocês aceitaram. Eu espero que todo mundo aceite, né? Vamos lá. Mas pode vir a dúvida, né, de vocês, em que ordem a gente deve começar esse estudo bíblico, né? Porque a Bíblia é uma biblioteca, não existem vários livros escritos em épocas e contextos diferentes, por autores diferentes, e por onde começar faz muita diferença. Então, o Monsenhor ele também nos traz, né, uma lista de por onde a gente começar a ler essa Bíblia, porque é preciso que a gente tenha um plano de leitura. E o Monsenhor nos sugere que nós comecemos pela primeira carta a São João, justamente para que a gente tenha uma certeza da salvação e do amor de Deus, né? De que Ele nos elegeu. E que todo esse amor do Senhor, ele é gratuito e sem merecimento algum de nossa parte. Isso é muito importante. E aí, vocês estão vendo na tela o plano de leitura do Novo Testamento. Eu não coloquei do Antigo Testamento ainda, que vai ser depois, porque é uma coisa de cada vez. Então a gente vai começar pela primeira carta de São João, vai ler 2 vezes, depois o Evangelho de São João, e assim por diante, nessa ordem que está aqui. Vocês vão ler um capítulo por dia. Se vocês puderem, se vocês quiserem, vocês podem fazer mais de um capítulo. As cartas
de preferência, elas devem ser lidas inteiramente e depois estudadas capítulo a capítulo, tá bom? E que vocês tenham atenção nas introduções, nas notas de rodapé. E se vocês precisarem de qualquer ajuda, qualquer dúvida mesmo, quanto ao texto, eu estou sempre disponível para ajudar vocês. E no próximo domingo, dia 2, né, de maio, nós vamos fazer um estudo bíblico juntos, às 16 horas, lá na igreja. Não se atrasem, tem que ser pontual, porque logo em seguida tem a missa, então se atrasar vai perder, né? Vai chegar só na hora da missa. Não dá pra ficar esperando. Então é isso, qualquer dúvida vocês mandem lá no WhatsApp e sigam aí firme e forte. Não deixem de fazer o estudo bíblico de vocês. Eu vou estar sempre lá no WhatsApp, perguntando, também me respondam. É isso, fiquem com Deus e até o próximo domingo.